Então, Deusa, bora conhecer as leis e como você pode aplicá-las na sua vida aí. A primeira lei é a lei do mentalismo. Eu quero que você entenda o seguinte. Vou te dar a teoria e depois a parte prática. Calma que tudo vai fazer sentido. O universo que a gente faz parte hoje é como se fosse um grande pensamento divino. Pensa que o universo é como um grande pensamento de Deus. Ele é a mente de um ser superior, é a mente de Deus. E quando ele pensa, as coisas passam a existir. Dessa forma que tudo existe. Então, se todo o nosso universo foi criado na mente de Deus, ele é criado na mente de Deus, toda a nossa realidade externa é baseada em ideias e conceitos. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Na construção de uma casa, por exemplo, para que essa casa ela exista, né? Para que os tijolos comecem a ser montados, antes precisa-se existir um projeto. Porque se você não tiver um projeto, um modelo com exatamente aquilo que vai ser materializado, a materialização não acontece. Ou, se acontecer, vai acontecer de uma forma torta. Tenta construir uma casa sem projeto, né? Fala isso pro engenheiro, para ele construir uma casa sem projeto. Não vai dar. A casa não vai ter base, não vai ter fundamento, não vai parar em pé, não vai ser uma casa. Então, tudo que acontece no externo, na matéria, antes precisa acontecer no mundo dos pensamentos. Como que essa lei da mentalidade se aplica nos seus relacionamentos, na sua vida amorosa? A sua mente é a primeira a criar qualquer coisa que exista na sua vida. A sua mente é a primeira a criar o tipo de relacionamento que você tem ou que você não tem. Tudo que se manifesta no externo, antes precisa ser criado no interno. Você precisa ter um projeto, se você quiser que essa construção seja bem feita, né? Que aconteça um negócio certinho. Então, minha deusa, você precisa tomar cuidado com os pensamentos que você nutre ao conhecer um homem, em relação aos homens, em relação ao amor e em relação a relacionamentos no geral. Porque não existe nenhuma possibilidade de você conseguir um relacionamento com um homem de valor se você acredita que homens de valor não existam. Se você acredita que todos os homens traem. Se você tem preguiça de sair de casa e conversar com o cara porque você acha que ele vai ser chato e que vai ser insuportável aquele encontro. Veja, eu não tô dizendo que basta acreditar que isso é possível. Essa aqui é a primeira lei, né? Você não vai construir a casa só tendo projeto. Olho pro projeto, faço plinho, a casa se manifesta. Não é isso. Só que o contrário também não acontece. O projeto é a primeira coisa. Depois você bota a mão na massa. Mas antes precisa ter o projeto. Então, se você não tiver a mentalidade correta daquilo que você quer viver, se você não tiver esse projeto de relacionamento que você deseja viver bem instalado na sua mente, não tem como acontecer. Essa possibilidade não existe. Então, muito cuidado com os seus pensamentos e com o tipo de projeto que você tem. A primeira coisa a ser feita, não é a única, mas a primeira coisa a ser feita é estabelecer o projeto do tipo de relacionamento que você quer viver e acreditar que isso é possível. Vamos para a segunda lei, então, a lei da correspondência. O que isso significa? Que os extremos são correspondentes. O que está no alto é como está embaixo. O que está embaixo é como está no alto. Não sei se você gosta de astrologia, eu sou uma grande fã da astrologia. E por muito tempo eu ficava meio assim, mas astrologia, né? Como pode? Quer dizer que o planeta naquela posição, quando eu nasci, influenciou, né? Teve um raio específico que moldou a minha personalidade ou coisas desse tipo, né? Eu ficava meio, será? Mas depois que eu reentendi que não, que a astrologia não é sobre os astros influenciarem o nosso nascimento, a nossa personalidade. Eles apenas refletem, porque o universo, a parte do alto, reflete o que está acontecendo embaixo. Então, eles nada mais são do que um mapa, um espelho daquilo que está acontecendo aqui embaixo. É por isso que a astrologia ajuda a gente a interpretar aspectos da nossa personalidade e de coisas que vão acontecendo na nossa vida, porque ele funciona como um espelho, né? Uma correspondência. E aí começou a fazer muito mais sentido pra mim. Trouxe esse exemplo aqui porque eu gosto muito de astrologia, talvez você goste, talvez não, mas só pra você compreender, se você gostar vai fazer sentido. Agora, seguindo essa teoria, o que a gente precisa compreender no paradigma espiritualista? Todos nós somos parte de um todo, pedaços do universo vivendo experiências específicas, justamente para que o todo viva todas as experiências e possa crescer
crescer em energia e informação. Por isso que toda experiência é válida e de igual valor, porque no final das contas elas se correspondem. Não tem melhor ou pior, não tem importante e desimportante. Se todos somos partes de um todo que está vivendo vários momentos, todos têm a sua função ali correspondente em valor. E como que essa lei se aplica na sua vida amorosa e nos seus relacionamentos? Deusa, pensa assim, se o micro corresponde ao macro e o macro corresponde ao micro, as suas atitudes diárias vão refletir no comportamento da sociedade como um todo, inclusive no comportamento dos homens no geral. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente reclamar que os homens não se esforçam mais para conquistar as mulheres quando você é uma mulher que se entrega de bandeja, só fala mal dos caras, ou então não é uma mulher agradável no encontro com um homem. Isso porque a sua atitude reflete na atitude dos homens em geral. Portanto, se você agir diferente, você vai contagiar um homem que vai contagiar uma outra mulher que vai, assim, contagiando a sociedade. Você percebe? Não é porque você teve um encontro, vou dar um exemplo bem assim, né, realista ali. Não é porque você teve um encontro que de repente você não teve uma grande afinidade com esse homem, né, que a sua atitude não pode influenciar no comportamento dele com outras mulheres que vai fazer ele ter um relacionamento com outra mulher. Assim como a ex-namorada do cara que você vai se relacionar, do teu próximo relacionamento, também influenciou nos comportamentos e atitudes dele. Então olha a responsa que essa mulher teve. Olha a responsa que essa mulher tem. Olha a responsa que você tem no comportamento dos homens no geral. O que acontece é que a gente está mais preocupado em olhar o outro do que o nosso, né? A gente esquece que nós também fazemos parte da sociedade, nós também moldamos a sociedade. Quando a gente fala, a sociedade é isso, o mundo é isso, não sei o quê, você esquece de se incluir nesse pacote todo, porque o teu comportamento é correspondente com o das outras pessoas e o das outras pessoas é correspondente ao teu. Então, no final das contas, as nossas pequenas atitudes têm sim o poder de mudar o mundo e a gente precisa começar por nós mesmos. E você já iniciando esse processo, você já começa a mudar os teus próprios relacionamentos e os seus próximos encontros aí. Vamos para a terceira lei, então? A lei da vibração. O que essa lei nos diz, meu amor? Que tudo está em movimento o tempo inteiro, até os mais simples objetos ao nosso redor. É claro que existem coisas que vibram mais, existem coisas que vibram menos, mas tudo vibra, nada tá parado, tudo tá em movimento. A própria estrutura atômica dos objetos, né, mostra que sempre existem elétrons em movimento ali, mesmo que teoricamente, visivelmente, esse objeto pareça parado para nós. Isso porque tudo é onda e possui um padrão vibratório. A gente vai entender isso até na própria mecânica quântica. Você possui um padrão vibratório e isso pode aumentar ou diminuir. Presta atenção nisso aqui, ó. Seu padrão vibratório, ele pode aumentar ou diminuir dependendo do ambiente que você está e com quem você está nesse ambiente. Mas tá bom, Gabi, como que essa lei então se aplica à minha vida amorosa e aos meus relacionamentos? Meu amor, você precisa cuidar tanto da vibração que você emana como da vibração que você recebe para que o teu padrão vibratório seja maior. São esses dois movimentos. O que eu quero dizer aqui? Exemplo da vida real. Sabe aquele cara que parece te trazer mais emoções densas do que boas? Emoções pesadas do que leves? É o cara que sempre que você pensa nele, ou fala com ele, ou troca mensagens com ele, ou vê alguma coisa nas redes sociais, ou está com ele em algum ambiente, você se sente ansiosa, você se sente preocupada, você se sente insegura, você se sente amedrontada, você se sente com medo, ou às vezes se sente inadequada e inferior a ele de alguma forma. Você percebe que esse homem, ele tá abaixando o teu padrão vibratório. Esse é um sinal perfeito de que ele não é o homem para você e de que você precisa se afastar, porque o cara certo para você, esse homem de valor, né, que você quer encontrar para construir um relacionamento sério, ele não vai deixar o teu padrão vibratório mais baixo. É justamente o contrário. Esse homem vai ser o tipo de cara que vai elevar o teu padrão vibratório, que vai fazer você sentir coisas boas e leves e que não vai existir angústia, preocupação, medo ou inadequação quando você estiver perto dele. Vamos para a quarta lei então, minha deusa, a lei da polaridade. A lei da polaridade nos diz que tudo que existe no universo tem dois lados, dois polos opostos, que podem ter muitos graus de diferença entre os dois extremos, mas que não são melhor ou pior, mas sim complementares. Cima, baixo,
baixo, esquerda, direita, frio, calor, preto, branco, são alguns exemplos. E qual que é a sacada? Não existe pior ou melhor. Ambos têm o mesmo valor e são complementares. Por isso que é importante a gente integrar esses dois polos e equilibrá-los, para não ficar ali nos extremos. Como que essa lei se aplica nos seus relacionamentos amorosos? É muito importante você equilibrar os seus movimentos com os movimentos do homem, principalmente no início de relacionamento, no relacionamento inteiro, né? Mas a gente tá falando aqui do início, né? De conseguir um relacionamento com um homem de valor. Então, é logo no início ali. E o que acontece, minha deusa? Existe uma dinâmica de equilíbrio que precisa ser mantida para que esse relacionamento prospere. O que eu costumo falar para as minhas alunas, né? Dos meus cursos aí, do meu curso Mulher Feminina, principalmente. Vamos supor que você tá conversando com um cara no WhatsApp. E aí, você manda um texto e uma pergunta. Ele te responde com 2 palavras e um emoji. O que você percebe nessa conversa? Que a dinâmica dos movimentos está desequilibrada. Ou seja, existe um extremo aqui. Um extremo de movimentos seus, muitos movimentos seus, com mais qualidade, com mais intensidade, com mais frequência do que os dele, né? Aqui, o que acontece é que muitas mulheres, por desejarem que esse homem venha, elas começam a colocar mais e mais movimentos. Então, mandam mais mensagens, puxam mais assuntos, chamam pra sair, reagem a stories. Estou colocando as coisas do mundo real aqui, né, pra você entender. Elogiam mais, elas colocam cada vez mais movimentos e isso fica cada vez mais desequilibrado. Então, é muito importante você reequilibrar os movimentos. Como? Fazendo menos. Porque aí, esse equilíbrio volta pra cá de novo. E é claro que, se eu quero crescer nesse relacionamento, é importante eu colocar um pouquinho a mais. Porque eu posso voltar para um equilíbrio, mas um equilíbrio de ninguém se mandar mensagem mais, né? Ele não manda aqui, eu não mando ali. Beleza, tá equilibrado. Mas isso não vai me permitir crescer o relacionamento. Então, é legal, é importante fazer um movimentozinho a mais. Mas aí eu tenho que dar espaço para esse homem fazer o movimento dele também. Porque se ele não vier, não adianta eu fazer mais e mais e mais. Eu não vou estar puxando ele para mim. Muito pelo contrário. Eu vou estar desequilibrando completamente a dinâmica de relacionamento que está existindo ali. Entende, minha deusa? Então esse é um exemplo de como essa lei se manifesta na sua vida hoje e de como talvez você não esteja sabendo respeitá-la. O que acontece é que toda ação precisa vir acompanhada, logo na sequência, de uma não ação. Você planta uma semente no solo, rega e depois espera. Você até pode regá-la de novo ou adubá-la de novo, mas não no mesmo dia. Às vezes nem na mesma semana. Precisa existir um tempo para aquela semente florescer. Talvez ela floresça, talvez não, mas não é você regando mais e mais e mais que ela vai florescer mais rápido. Se a semente for ruim, não vai florescer. E tá tudo bem, essa é a lei da vida. O trabalho precisa vir acompanhado do repouso, a atitude da espera, a emoção do raciocínio. Não adianta você se jogar de cabeça nas suas emoções se você não tiver o equilíbrio do seu raciocínio lógico por trás. A dualidade sempre vai estar presente no nosso dia a dia. Para cada sim vai ser dado um não e vice-versa. Então cabe a você equilibrar todas essas polaridades que vão se manifestar na sua vida e nas suas interações com os homens aí.